Um caso de sequestro na Austrália resultou no que pode ser o primeiro teste de DNA do mundo de material biológico ligado a um sequestro. Esses resultados intrigantes levantam muitas questões sobre a natureza física da abdução e também ilustram a necessidade de pesquisas científicas mais intensivas sobre esse mistério global. O relatório completo do pesquisador australiano Bill Shawkir foi publicado na edição da primavera de 1999 do International UFO Reporter, o jornal trimestral do J. Allen Hynek Center for UFO Studies, CUFOS, baseado em Chicago. O resumo a seguir é publicado com permissão e assistência de Shawkir. Peter Corey, o sujeito deste caso, nasceu no Líbano em 1964 e se mudou para a Austrália em 1973. Ele conheceu sua futura esposa Vivian na escola em 1981. Peter e Vivian se casaram em 1990 e agora têm 2 filhos. Eles moram em Sydney. Peter trabalha na construção civil e possui seu próprio negócio de revestimento de cimento. Peter e Vivian tiveram sua primeira experiência com um OVNI em fevereiro de 1988, um simples avistamento de luzes incomuns em movimento. Mas em julho daquele ano, Peter teve uma experiência de contato profundamente perturbadora, da qual ele se lembra conscientemente que, segundo ele, mudou sua vida. Deitado na cama, sentiu algo agarrar seus tornozelos. De repente, ele se sentiu entorpecido e paralisado, mas permaneceu consciente. Então ele notou 3 ou 4 pequenas figuras encapuzadas ao lado da cama. Ele experimentou comunicação telepática com um ou mais desses seres. Foi-lhe dito para relaxar e não ter medo porque seria como da última vez. Ele então viu que eles estavam prestes a inserir uma longa agulha na lateral de sua cabeça, após o que ele desmaiou. Ele acordou sobressaltado algum tempo depois, pulou da cama e correu para a sala onde encontrou seu pai e irmão aparentemente cochilando. Ele e seu irmão sentiram que apenas 10 minutos haviam se passado desde a última vez que acordaram, mas logo perceberam que 1 hora ou mais havia se passado. Na manhã seguinte, Peter e Vivian notaram que havia uma marca de punção óbvia na lateral de sua cabeça, com um traço de sangue seco. Naquela época, Peter nunca tinha ouvido falar de uma abdução alienígena. Suas memórias eram vívidas e alarmantes, mas ele não encontrou respostas ou conforto de seus amigos e conhecidos. Então, alguns meses depois, ele e Vivian passaram por um outdoor com uma imagem do livro Comunhão, de Fitley Strebber, e imediatamente compraram o livro. Peter encontrou muitos detalhes no relato de Strebber que combinavam com sua própria experiência estranha. As tentativas subsequentes de Peter de entrar em contato com grupos locais de OVNIs e pessoas com experiência de vida provaram ser frustrantes. Eventualmente, em abril de 1993, ele resolveu fundar um novo grupo em Sydney, a UFO Experience Support Association, UFOESA, para ajudar as pessoas a entender e lidar com seus encontros incomuns. Ele permanece até hoje o coordenador deste grupo. Em julho de 1992, Peter teve a experiência que é objeto deste estudo de caso. Como essa experiência tinha aspectos sexuais perturbadores, Peter estava muito relutante em falar sobre isso. Ele contou pela primeira vez a Bill Shawkir, um dos principais pesquisadores da Austrália, sobre isso em 1996. Ele mostrou a Shawkir que havia pego uma mecha de cabelo em comum durante o encontro. Na época, Shawkir sentiu que não poderia fazer nada com a evidência física,
mas nos próximos anos ele reuniu um grupo de cientistas e investigadores forenses dispostos a trabalhar em casos relacionados a OVNIs. Com seus associados da Faculdade Invisível, Chalke discutiu a possibilidade de realizar a amplificação da reação em cadeia da polimerase, PCR, e o sequenciamento de DNA mitocondrial que poderia ser recuperado da amostra de cabelo de Peter Corey. No início de 1998, esses pesquisadores, agora chamados de Grupo Anomaly Physical Evidence, concordaram em realizar testes de DNA na amostra de cabelo. Chalke aponta que os seres extraterrestres são mais frequentemente descritos pelos experimentadores como não tendo cabelo visível. Mas um tipo de ser, às vezes chamado de nódico, é descrito com bastante frequência como tendo características distintamente humanas, incluindo cabelos, muitas vezes, mas nem sempre loiros. Vários casos de abdução bem conhecidos envolveram seres de aparência humana com cabelo, incluindo o rapto de 1975 relatado por Travis Walton no Arizona, e o rapto brasileiro de 1957 relatado por Antônio Vilas Boas. O caso de Peter Corey tem semelhanças com o de Vilas Boas, que disse ter sido forçado a fazer sexo com uma mulher humanoide agressiva a bordo de um OVNI que pousou. Corey disse a Chalke que seu encontro de 23 de julho de 1992 começou às 7h30, enquanto ele estava na cama. Ele havia se ferido recentemente no trabalho e estava tomando medicação para a dor. Mais cedo naquela manhã, ele havia levado sua esposa para o trabalho, depois voltou para casa e deitou-se na cama por um tempo. De repente, ele acordou com um sobressalto e sentou-se. Havia duas humanoides femininas sentadas na cama, ambas completamente nus. Essas duas mulheres pareciam humanas em quase todos os aspectos. Eles tinham corpos adultos bem proporcionados. Um deles parecia asiático, com cabelo preto liso na altura dos ombros e olhos escuros. O outro parecia talvez escandinavo, com olhos claros, talvez azulados, e longos cabelos loiros que caíam até a metade das costas. Peter Corey notou particularmente seu penteado. Nunca tinha visto um penteado assim. Ela era encaracolada como Farrah Fawcett, mas ao extremo. Ela parecia realmente exótica de certa forma, disse ele a Chalke. Mas Corey sentiu que essas mulheres não eram exatamente humanas. Seus rostos eram um tanto estranhos, não feios, mas muito esculpidos, com maçãs do rosto muito altas e olhos 2 ou 3 vezes maiores que o normal. Corey notou particularmente a loira. Seu rosto era muito comprido, ele sentiu. Eu nunca vi um humano que se parece com isso, disse ele. A loira, que estava sentada de joelhos na cama, parecia estar no comando. Corey pensou que estava se comunicando telepaticamente com a mulher morena, que estava sentada com as pernas parcialmente dobradas sob ela. Havia algo rígido, quase vazio, nas expressões das mulheres, Corey pensa. Embora atordoada com a aparição repentina das mulheres, Corey teve apenas alguns momentos para se perguntar como elas chegaram ao seu quarto antes que a loira estendesse as duas mãos e agarrasse a parte de trás de sua cabeça, puxando o rosto dela para seu peito. Ele resistiu. Ela puxou com mais força. Ele continuou atirando de volta. Ela era muito forte, disse ele a Chalke. Ela me puxou para ela e minha boca estava praticamente em seu mamilo. E eu mordi. Corey diz que não sabe por que mordeu a mulher, mas mesmo sentindo um pequeno pedaço de seu mamilo se soltar entre os dentes, ela não gritou.
Mas a expressão em seu rosto era como não é assim. De certa forma, foi um choque ou uma confusão. Ela olhou para a asiática, e olhou para mim como, não é assim que tem que ser. Você fez errado. Sem querer, Cole engoliu o pequeno fragmento em sua boca e ficou preso em sua garganta. Ele teve um ataque de tosse. De repente, as duas mulheres simplesmente desapareceram. Quando ele percebeu que as mulheres tinham ido embora, ele tentou limpar a garganta bebendo um pouco de água. Não funcionou. Então ele teve uma vontade de ir ao banheiro. Ele percebeu que seu pênis estava muito dolorido. De pé no banheiro, ele puxou o pedaço de carne e encontrou duas mechas finas de cabelo loiro enroladas firmemente em torno dele. Ele lutou para desembaraçar os pedaços de cabelo enquanto a dor se transformava em uma intensa sensação de queimação. Ele finalmente conseguiu remover os dois pedaços de cabelo e colocá-los imediatamente em um pequeno saco plástico lacrado. A razão pela qual eu fiz isso é porque eu sabia que não havia chance, nenhuma chance, de que um cabelo daquele tamanho enrolado pudesse estar lá. Pensando naquelas mulheres, aquela coisa na minha garganta, aquele cabelo, algo estranho acabou de acontecer. Corey decidiu manter a amostra de cabelo caso fosse útil para esclarecer suas experiências. A coisa na garganta de Corey ficou lá por 3 dias. Ele tossia constantemente. Ele tentou limpar a garganta com água, bom, o que lhe veio à mente, mas nada ajudou. No terceiro dia, a sensação na garganta desapareceu. Ele não contou à esposa como esse ataque de tosse aconteceu, mas 2 semanas depois decidiu contar a ela. Fiquei chocado, disse ele a Shawkir. Ela aceitou melhor do que eu. Os pedaços de cabelo, cuidadosamente arrumados desde o encontro, tornaram-se objeto do primeiro teste de DNA científico divulgado abertamente em uma amostra possivelmente ligada a um sequestro. O cabelo loiro era extremamente fino e quase de cor clara. Foi determinado que o cabelo não tinha sido quimicamente tratado, porque se tivesse sido, pouco ou nenhum DNA mitocondrial poderia ter sido recuperado. No entanto, usando o processo de PCR, reação em cadeia da polimerase, foi recuperado DNA de boa qualidade. Para comparação, também foram retiradas amostras do cabelo de Peter Corey e de sua esposa Vivian. O DNA foi extraído com sucesso do cabelo de Peter, mas nenhum DNA utilizável foi recuperado do cabelo de Vivian, possivelmente devido ao processamento químico. Depois de analisar as amostras de cabelo em detalhes, os cientistas do Anomalies Physical Evidence Group chegaram a uma conclusão surpreendente. O cabelo loiro fino, que parecia vir de uma mulher caucasiana de pele clara, não poderia ter vindo de um humano normal daquele tipo racial. Em vez disso, embora humano, o cabelo exibia 5 marcadores de DNA distintos, característicos de um subgrupo raro do tipo racial mongoloide chinês. Um estudo detalhado da literatura sobre as variações do DNA mitocondrial, incluindo dezenas de milhares de amostras, revelou apenas 4 outras pessoas com os 5 marcadores distintos em cabelos loiros. Todos os 4 eram chineses, com cabelos pretos. O DNA mitocondrial só é passado de mãe para filho, e, portanto, oferece um meio de rastrear ancestrais antigos do lado da mãe. Os resultados sugerem que os 4 sujeitos chineses têm um ancestral feminino comum com a mulher loira. Mas não há uma explicação fácil de como isso poderia ter acontecido. Testes de DNA nuclear, caso pudessem ser recuperados de cabelos loiros,
seriam mais complexos e caros do que os testes realizados até então, mas poderiam mostrar que a linhagem do pai do loiro era ainda mais estranha que a da mãe. Mas esses testes devem esperar por financiamentos que ainda não foram encontrados. Até agora, os membros do Anomaly Physical Evidence Group autofinanciaram todo o seu trabalho.